Saudações a todos que acompanham aqui o canal do Conde, começando mais para um encontro aqui com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Já está aqui a postos para conversar. Deixa eu só saudar a todos vocês aqui, monitorar o nosso retorno aqui do YouTube. Tudo prontinho, o pessoal já estava aguardando. Célia Fantini, Maria Amélia Nascimento, João César Pereira, Tereza Domingos, Fábia Paz. Obrigado pela presença de todos. Daqui a pouco a gente faz uma rodada de leitura do bate-papo. Paulo Nogueira Batista, como vai? Tudo bem? Bem, obrigado. Tudo bem. Paulo, vou começar com a notícia que, enfim, ganhou as redes ontem e hoje, que é o Idaí do Bolsonaro. Quer dizer, é uma desumanidade tão brutal, tão brutalizada, que enfim, que choca todos nós mais uma vez, né? Ele tem esse poder de continuar chocando a todos nós. Como é que você recebe assim? Quer dizer, é o so what, né? Você até tweetou isso também no seu. No exterior, eu disse no exterior brincando que ele está sendo conhecido como Jair So What Bolsonaro, né? Ele é tosco, né? E acho que esse lance foi um exemplo um escorregão. Eu entendo que foi um escorregão. Ele até tentou consertar hoje de manhã, né? Foi um escorregão, mas que deixa transparecer a natureza insensível dele, né? Desumana. Alguns dizem que tem traços de psicopatia, né? Que o jornalista perguntou: e as mortes? Batemos a China, passamos a China em número de mortes? E daí? O que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer? Isso é conversa que o presidente possa ter? Não, né? Óbvio que não. Né? E, então, mais uma vez, ele mostra como ele é despreparado totalmente para ser presidente da República, ainda mais num momento como esse. Paulo, justamente isso te falando, no momento que o Brasil, que é assim, que o problema, realmente a dimensão começa a aparecer muito mais. Agora a gente já está entre os 10 países com mais mortes, mais casos, ultrapassamos a China, dadas inclusive as dimensões de ambos os países, quer dizer, a China com quase 10 vezes a população brasileira, 10 vezes não, né? Acho que 5 vezes a população brasileira. E a gente chegando, o último parcial tinha sido mais de 5.000 mortes, hoje a gente vai ter mais um dado estatístico, e a gente percebe que o governo não está conseguindo enfrentar. Isso faz parte da nossa conversa que vai ter na sequência aqui, sobre o que dá para se fazer, né, com a economia do país para a gente recuperar, pelo menos, fundamentos, para a gente continuar podendo, enfim, estruturar um país do ponto de vista da soberania e tudo mais. Como é que você vê esse momento da pandemia no país? Com muita angústia, né? Porque, como pessoa, eu já estou sentindo os efeitos da quarentena, né? Que mesmo para pessoas privilegiadas como nós, não é fácil ficar no isolamento, né? E vai dando uma angústia, né? Imagina as pessoas que têm que trabalhar, estão impedidas de trabalhar, ou trabalhando com enorme dificuldade, porque precisam de dinheiro, o governo não consegue se organizar corretamente para colocar o auxílio emergencial pequeno nas mãos daqueles que devem receber. Então, o clima é de desespero, né, para muitas pessoas. E você tem uma crise de saúde pública não resolvida, mal encaminhada, e uma crise econômica pegando feio, sem precedentes, e com o governo conduzindo mal também a área econômica. Né? Então, é um momento de grande preocupação para o Brasil, né? Muita preocupação. Você está enfrentando a maior crise de que se tem notícia na história brasileira, com o pior governo que nós já tivemos. A maior crise com o pior governo. Então, estamos passando e vamos continuar passando maus momentos. Paulo Nogueira, você participou de um debate, né, no Nocaute, que foi aí idealizado pelo Fernando Moraes, e a gente sabe que tem até uma participação do próprio Lula nessa, que eu acho que foi de uma inteligência assim absolutamente excepcional, porque eu quero, inclusive, deixa eu abrir aqui a imagem para todo mundo acompanhar. É um projeto, inclusive tem um projeto gráfico do nosso querido Fernando Carvalho. Aqui está o Nocaute, estou colocando para vocês.
fariam Beluso, Arida, Sisu e Nogueira Batista se fossem ministros da Fazenda? E aí está aqui vocês quatro aqui desenhados pelo Carvalho, cada um com a sua proposta. Faz um balanço para a gente desse primeiro momento do debate. Paulo, o que você sentiu esse discurso plural, digamos assim, pensando o Brasil, que seria pós-Bolsonaro, porque enquanto tem Bolsonaro fica difícil de se aplicar qualquer tipo de fundamento econômico, né, para o país. Na realidade, eu não ia aceitar o convite do Fernando Moraes, não, viu? Achei complicado. Se você fosse ministro, o que você faria? Aí fiquei enrolando e ele insistiu comigo. Eu pedi mais prazo, aí ele me deu o checkmate. Disse, olha, o Lula hoje me ligou perguntando se você já tinha entregue o seu texto. Aí eu capitulei, né? Eu conto isso, inclusive, no artigo. Eu capitulei e resolvi escrever. E é claro que tudo isso tem que ser feito com tongue-in-cheek, né? Ou com grano Salles, né? Porque uma coisa é você sentado numa cadeira, numa mesa, escrever no computador algumas ideias. Outra coisa é a realidade política de quem é ministro da Fazenda. Então, é mais um exercício, um debate, né? O que eu achei bem interessante nessa proposta do Fernando Moraes foi ele ter conseguido atrair um tucano, Pércio Arida, para participar da discussão. Porque desde que eu cheguei da China, viu, Gustavo, desde fins de 2017, quando eu voltei da China, ejetado lá do Banco dos BRICS, eu fiquei impressionado com a quase total ausência de debate econômico no Brasil. Só durante a campanha presidencial que isso mudou um pouco, mas foi temporário, sabe? Foi muito limitado de qualquer maneira. Vou te dizer, olha, eu que costumo participar de debates, de conferências, eu estava tentando me lembrar, olha, além desse episódio agora com Arida, Pércio Arida, escrevendo junto na mesma coluna, no mesmo site, eu acho que só tive um caso em mais de 2 anos, né? Era mais de 2 anos, de debater com alguém do outro campo político, vamos dizer, alguém do campo da direita ou da centro-direita. Só uma vez. E agora é uma segunda vez que foi a justa posição de artigos do Beluso, do Sixu, do Pércio e do meu, né? Então, é muito positivo. Eu espero que, se houver repercussão desse debate, as pessoas lerem os artigos, se interessarem, questionarem, que isso possa vir a ser tenha uma certa continuidade, né? Que pode ser até um debate, pode até ser um debate assim, tipo uma live com debate, mas aí é interessante trazer pessoas de campos opostos, né? Pessoas civilizadas, que não adianta também chamar a gente para bater boca, né? Pessoas de campos opostos que possam dialogar sobre o day after, como você diz, né? Eu fiz essa proposta, viu, Gustavo? Eu fiz essa proposta antes do Fernando Moraes me ligar. Eu fiz essa proposta para a Casa do Saber em São Paulo. Colocar 2 economistas da centro-esquerda com 2 da direita ou da centro-direita para debater na internet. Agora, já durante a quarentena. E, olha, não foi possível encontrar nenhum cara, a não ser uns sujeitos meio desqualificados do campo da direita, que quisesse debater conosco. Eles não toparam? A Casa do Saber não conseguiu encontrar nomes convincentes, sabe? De bom nível. E também não adianta debater com o Instituto Mises, né? Falam diante de... Precisa ter uma certa... O Instituto Mises é uma ofensa ao nome do Ludwig von Mises, né? Porque o Mises era um economista de peso, né? Da escola austríaca. E esses vagabundos do Instituto Mises só falam besteira, né? Invocando o nome dele. Mas, enfim, isso são parênteses. O que eu queria dizer, o mais importante para mim é que, de fato, nós temos que ter um debate, sabe? É importante para cada um de nós que as nossas ideias sejam testadas, questionadas, sabe? Que a gente possa questionar os outros. Perfeito. Sinto, viu, Gustavo, antes de mudar de assunto, não sei se você quer participar para outro assunto, mas eu sinto que a direita tradicional, eu não vou falar da extrema-direita, a direita tradicional não quer muita conversa conosco, né? Não quer. Conosco, eu digo, com o campo da centro-esquerda, sabe? Eles estão... Você vê, por exemplo, os canais de mídia que eles têm, que são os canais da mídia tradicional, são monopólio, basicamente o monopólio dos economistas, dos profissionais de direita, né?
Tem um ou outro veículo que abre um espaçozinho, assim, mas não há propriamente um confronto de ideias na mídia tradicional. Se não fossem os canais de internet... Ô, Paulo, agora, por que você acha que o Pércio Arida, por exemplo, topou? Que é um cara, enfim, civilizado, tem uma... Porque acho que é importante continuar tentando furar esse isolamento recíproco, né? Quer dizer, se o campo progressista não fizer o gesto, eu acho que jamais vai haver essa aproximação. Aqui você reputa o aceite dele para participar desse debate? O Pércio é um cara flexível. Até eu achei o artigo dele surpreendentemente conservador, viu? Mas ele é um cara flexível, assim, gosta de conversar, de polemizar, sabe? Ele é um sujeito que gosta de debate de ideias, sempre gostou. Mas eu estive com ele, por exemplo, eu estive com ele uma vez, desde que voltei da China, tomei um café com ele em São Paulo, quando eu escrevi um artigo sobre o Plano Real, sobre os 25 anos do Plano Real. Aí eu mandei para ele e ele discordou, sabe? Uhum. Discordou, me explicou várias coisas, até pedindo reserva, coisas que não gostaria de dizer em público, mas discordando em parte do que eu tinha escrito. Então tivemos um diálogo civilizado, mas em particular sobre o Plano Real em retrospecto histórico, né? Para quem não sabe, o Pércio Arida é um dos idealizadores do Plano Real, né? Isso, um dos principais idealizadores do Plano Real. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: quando eu lancei o livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, no final do ano passado, eu fiquei impressionado como eu tive pouca entrada, pouca receptividade na mídia tradicional. Tive alguma, mas pouco debate. Eu fui provocativo no livro, é um livro polêmico, é um livro, talvez seja um livro até injusto, porque é um livro muito pessoal, né? O Cioran, eu estou com mania do Cioran agora, o filósofo romeno. O Cioran diz que só os livros injustos valem a pena. Esse meu livro talvez seja um livro injusto. Mas se ele é injusto, se ele defende um ponto de vista muito pessoal, por que os outros não debateram, não, sabe? Aí eu fui notando que há uma tentativa de lançar um véu de silêncio sobre a esquerda. E aí a esquerda cai na esparrela. Outro dia eu estava debatendo com um economista de esquerda, um cara legal, assim, e ele cai na esparrela e diz: a esquerda não aparece, a esquerda não se manifesta, a não ser nos canais nossos, nós temos que sair da nossa bolha. Nossa bolha, o problema é que não querem deixar a gente sair da bolha, não querem abrir espaço, sabe? Porque a direita, se eu pudesse bem simplificado, numa frase, a direita tradicional está descontente com o Bolsonaro, gostaria de se livrar dele, mas tem medo de que livrar-se do Bolsonaro pode ficar à volta da centro-esquerda. Travou um pouquinho então, o sinal. Contra o Bolsonaro com o Paulo, olho no centro-esquerda. Deixa eu só te pedir um favor, porque o seu sinal travou um pouquinho. Eu não sei se você está com o 4G ou com o sinal do Wi-Fi, mas deu uma travadinha. Então, vou pedir para você refazer a sua formulação sobre a direita aí, estar temerosa. Acho que o Paulo vai reconectar. Onde é que parou? Eu estou no Wi-Fi, eu vou sair dele. Você está no Wi-Fi? Pode ser que o sinal esteja fraco, mas tudo bem, Paulo, pode continuar assim mesmo. Vamos esperar aparecer a imagem do Paulo. Enquanto ele vai reconectando, eu vou ler os comentários de vocês aqui no bate-papo. Olha só, Nina Contensina, eu gostaria de saber do Paulo sobre a situação atual da Fundação Getúlio Vargas. E diz para ele que ele continua gato. Vou falar que a hora que o Paulo voltar aqui, eu falo para ele. Boa tarde, Conde Paulo, aqui, Elizabeth Luiza, Ana Covelli, isso é muito grave. Conde Gustavo Paulo Barão, Marcelo Araraquara falando aqui com a gente. Um dos 4 parece o Angorá, sogro do Maia. No desenho do Carval, Marcelo. Deixa eu esperar aqui. E acho que ele saiu, vai conectar de novo. Gesamari Solange, salve, salve, Conde, Paulo Nogueira e todos os presentes. Achei a ideia do Paulo genial de fazer uma live agora, né? Com os debatedores ali. O Beluso, ele já tinha feito a live com o Beluso e o Dirceu, e o Atucho na TV 247, mas ali está o Beluso, está o Sisu, e está o Pércio Arida. Acho que seria genial essa live. Vou tentar convencer o Paulo, o Fernando Moraes, para a gente poder realizar esse debate super importante. Vou falar para vocês, eu fiquei super feliz de ver
porque acho que o debate no país realmente está prejudicado demais. Você fica com esses polos que não se comunicam, que é economistas mais progressistas, desenvolvimentistas, entre aspas, e os economistas mais conservadores. Todos ficam nas suas bolhas, e aí o que acontece? Viceja, né, graça o discurso bolsonarista da pistolagem explícita. Crise política atrás de crise política, e a gente simplesmente não restabelece o debate. Por isso que eu fiquei contente. Eu vou até colocar de novo aqui para vocês, ó, a imagem, compartilhar a imagem do artigo no Nocaute. Olha só, aqui. Está aqui. As caricaturas, né? E você entra, por exemplo, aqui no Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Deixa eu entrar aqui e a gente já mostra o artigo dele. E aí tem trechos muito importantes. Eu acho que ele está voltando aqui. A grande contribuição de todos eles, eu vou perguntar isso para o Paulo, né? É que para sair dessa condição... Ô, Paulo, está voltando? Tudo bem aí? Eu não estou te ouvindo. Vamos esperar o Paulo restabelecer. Acho que ainda não deu para restabelecer. Mas eu vou perguntar para ele justamente que, assim, sem se endividar, vai ser impossível sair dessa situação. Paulo, você conseguiu agora? Da situação pós-pandemia, né? Eu acho que nós temos dois problemas no Brasil, né? Sempre coloco isso para o Paulo Nogueira Batista. A pandemia em si e o Bolsonaro. Acho que são dois inimigos da nossa possibilidade de construir uma governança, enfim, de combater o vírus, de combater as questões, né, de ordem econômica que são urgentes para o país. Então, não dá nem para pensar no futuro com o Bolsonaro. Deixa eu ver se o Paulo já restabeleceu aqui. Ainda não. E aí deixa eu colocar aqui, que daí a gente pode ler alguns trechos do artigo do Paulo, enquanto a gente vai esperando ele se reconectar, né? Quer ver? Ele diz aqui, não há outra opção senão adotar de forma rápida e agressiva políticas compensatórias. Isso significa, basicamente, promover rápida expansão do gasto fiscal, do crédito público e da liquidez na economia. Requer, portanto, a ação simultânea e coordenada das autoridades fiscais e monetárias e dos bancos federais. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar outro artigo aqui para vocês. Esse aqui foi o Paulo Nogueira Batista Júnior. O Beluso é sensacional, super engraçado, ele tem um senso de humor super apurado, e ele lança, né, de onde vem todo esse dinheiro, né? 2 trilhões para se poder... a resposta dos Estados Unidos, que inclusive saiu agora o dado da economia americana, a queda de 4,8%, a taxa anualizada da economia americana. E aí o Beluso vai dizendo, vai trazendo várias questões, basicamente falando de fundamentos da economia. Passa por esse grau dessa crise faz com que seja necessário voltar a explicar o que é dívida pública. Ele cita até o Capital aqui do Karl Marx, o Beluso, né? Que o Karl Marx trata do surgimento do sistema monetário financeiro ajustado aos requerimentos do regime do capital. E aí o Beluso vai falando, então, recomendo para vocês esse debate, e o trecho final, para mim, é extremamente saboroso, né? Ele cita o economista Paul Macaulay, e aí ele diz que ele, né, cita o Macaulay, né, dizendo que a velocidade com que a crise tomou as circunstâncias únicas de um bloqueio quase nacional de produção e consumo significa que os líderes políticos não tinham escolha a não ser expandir os déficits. Você voltou, Paulo? Voltei. Voltou? Beleza. Eu Deu problema. O finalzinho aqui do artigo do Beluso, queria que você comentasse já na sequência. Ele diz com muito senso de humor, né? Segundo ele, aqueles que geralmente questionam como os déficits serão pagos ficaram mudos. E ele diz:
Como vamos pagar por isso? E o Macaulay, que é o economista que ele cita, diz: nós imprimimos o maldito dinheiro. Essa é a questão que está um pouco ali, graciosamente, com a extrema elegância também do Beluso. Queria que você comentasse um pouco essa proposta do Beluso, essa orientação que ele dá e essa citação final. Quer dizer, a impressão do dinheiro, né? O Estado tem essa prerrogativa e não pode deixar de usar agora por qualquer tipo de conservadorismo teórico. Explica isso para a gente um pouquinho, Paulo. O que acontece é que o Estado Nacional, a menos que ele tenha abdicado da soberania monetária, como é o caso dos participantes da zona do euro, ou daquelas economias que se dolarizaram, ele tem a prerrogativa de criar dinheiro. Essa criação é ex nihilo, é do nada, entende? Então, ela é teoricamente ilimitada e praticamente ilimitada também. Qual é a situação hoje, numa crise como a atual? Com todas as crises profundas, uma característica que aparece é um súbito aumento da preferência pela liquidez. As empresas, as pessoas físicas passam a ter muita incerteza sobre o futuro e querem acumular caixa, né? Os bancos também, né? Então, todo mundo quer procurar liquidez. E se o Banco Central, que é a fonte última da emissão primária de liquidez, não oferece liquidez, o resultado dessa combinação seria uma queda, uma deflação, uma valorização cambial e uma recessão profunda. Então, todos os bancos centrais, que eu saiba, né? Não sei se há exceções, mas todos os bancos centrais estão agora fazendo esse movimento de acomodar o aumento da preferência por liquidez para impedir que isso gere um colapso ainda maior da economia, entende? Então, todas aquelas noções de senso comum que os certos economistas, que eu chamo de ortodoxia de galinheiro, ou a imprensa, a mídia tradicional, as noções que venderam para a opinião pública se tornam subitamente defasadíssimas. Sim, é preciso emitir dinheiro, mas como? Esse economista que dizia isso, que está dizendo isso agora, há alguns meses dizia que a emissão de dinheiro podia levar a inflação descontrolada. Então, tem toda uma reconversão do discurso que é penosa para a equipe econômica do governo, para a mídia tradicional, né? Mas isso é tão evidente que até por exemplo, Henrique Meirelles, recentemente, declarou que é importante emitir moeda em grande quantidade, né? É curioso isso, né? Porque eu senti no artigo do Beluso que ele traz de volta os fundamentos básicos, basilares da teoria econômica, que as pessoas esqueceram, né? Sobretudo essa dimensão da criação do dinheiro, né? Parece que a gente não entende mais que isso é uma prerrogativa do Estado, quer dizer, poder para poder manter, evidentemente, não é uma farra, né? Você ficar imprimindo dinheiro, isso não é assim que você faz uma economia, mas em momentos de crise, de grave crise, de desequilíbrio, é preciso usar essa ferramenta. Paulo, eu quero ir no bate-papo aqui, saudar os nossos internautas, Marcelo Araraquara, Márcia Bernardes, ela gostou da sugestão de uma live para fazer o debate. Eu tinha falado aqui, quando você estava restabelecendo o sinal, que precisa acontecer, eu acho, essa live agora com o Pércio, com o Sisu, com o Beluso e você. Vamos falar para o Moraes, acho importante, porque importante que se tenha uma sequência, né, desse debate, porque ele pode, inclusive, viu, Paulo? Uma coisa que eu estava pensando que me deixou muito feliz, não só o debate na área econômica, mas o debate na compreensão do país, quer dizer, com outras lideranças, dentro da complexidade que nós temos aqui, promover realmente esse debate, a revelia desse fanatismo que se apoderou do governo federal. Eu acho que essa é uma grande vacina nesse momento para quebrar esse isolamento, que é um isolamento conceitual e um isolamento político que o Brasil se autoconcedeu a despeito do isolamento da quarentena para combater a pandemia. Comenta para a gente um pouco essa possibilidade. Seria muito bom se pudesse acontecer, eu me disponho. Tem que ver se os artigos publicados ontem pelo blog Knockout suscitam interesse, tem uma repercussão boa, né? Aí, se tiver tido uma repercussão boa, a gente pode partir para um debate presencial, não, mas ao vivo, né? E não a mera justaposição de textos, e tomar os textos como pontapé inicial de um debate, né?
que poderia incluir até outros economistas em várias etapas, né? Mas volto a dizer, eu estou para ver, foi aí que eu fui interrompido pela quebra de sinal, estou para ver a direita tradicional, os tucanos, a mídia tradicional, etc., realmente mostrar uma disposição de conversar conosco, debater conosco da centro-esquerda. Eu desafio, estou disposto a... Eu não vou desafiar vagabundo que vai bater boca, isso não interessa a ninguém. Mas eu desafio os economistas principais, dos tucanos, liberais, a virem debater a situação econômica brasileira, o day after, como você diz, né? Também. Que todos nós sabemos que com esse governo nada de muito positivo será feito, né? Se puder conter o estrago, damage control, ótimo. Mas tem o Brasil do futuro, né? E o Brasil do futuro, o Brasil pós-Bolsonaro, algum dia o pós-Bolsonaro vai chegar, né? Nós temos que já começar a dialogar para entender. Mas eu acho que a direita, volto a dizer, não sei se cheguei a falar isso aí, a direita tradicional, temos que distinguir a direita bolsonarista da direita tradicional. A direita tradicional está numa luta contra o Bolsonaro, uma luta talvez mortal, mas ela está fazendo essa luta com o olho na centro-esquerda, com medo de que essa luta resulte no espaço para que essa centro-esquerda, que eles odeiam também, não venha ressurgir, entende? Por isso que o Lula continua que nem o Gerson, né? Jogando parado. Jogando parado. Não, eu acho que como a gente sabe que essa idealização desse debate saiu também um pouco da cabeça dele, para mim foi absolutamente de mestre, né? Essa jogada de produzir esse debate. Agora, que ninguém nos ouça, Nogueira Batista Júnior, eu fico lembrando do debate PSDB-PT, né, que a gente até sente um pouquinho de saudade hoje em função de tudo que aconteceu com o Brasil, mas com todo o ataque, com todos os erros também do PT, o PT continuava vencendo esse debate, a esquerda continuava vencendo o debate, tanto que a Dilma foi reeleita numa situação muito perigosa contra o Aécio Neves. O Aécio não conseguia encaixar um discurso para que tivesse apelo com o eleitor brasileiro. Ele não conseguia encaixar. E aí eu acho que esse refúgio da direita, já pegando um pouco o seu argumento, te devolvendo já para você comentar isso, é o medo de realmente perder mais uma vez no debate, né? Porque a centro-esquerda, que é uma tendência forte na academia, não sei na economia como é que isso funciona, mas porque a esquerda gosta do debate, é do DNA que você tenha realmente possibilidade de confrontar as ideias. Eu acho que se esse debate acontecer de novo, talvez seja isso o medo da direita, perder, como você está dizendo, né? E aí a centro-esquerda vai lá e abocanha mais uma vez o poder. Tudo luta pelo poder. Precisa reeducar um pouco esses agentes do debate público, né? Só luta pelo poder não dá, né? O Lula ensinou as pessoas a perderem eleições. Precisa saber perder eleição. A luta pelo poder é normal, é da essência humana, como dizia o Nietzsche, né? Eu não tenho medo da luta pelo poder, apenas que há uma fuga da discussão, porque, contrariamente à versão dominante, a centro-esquerda no Brasil não ganhou as eleições apenas com argumentos populares. Claro que isso foi o mais importante. Mas também no debate de ideias, nós tivemos muitas vitórias, muitas, né? E eu me lembro antes de ir para Washington, participar, ainda tinha um pouco mais de debate na mídia tradicional brasileira, participar de debates na TV Globo, com economistas proeminentes da direita, e eles não respondiam. Eles estavam em uma fase ruim, porque o reinado do Fernando Henrique Cardoso tinha terminado mal do ponto de vista econômico, do ponto de vista da ordem econômica do Brasil, e foi, na realidade, o Lula que refez, que estabilizou a economia, curiosamente, né? Então, a verdade é que a direita tradicional, representada no plano partidário, principalmente pelo PSDB, tem sido muito infeliz, né? Desde o colapso do governo Fernando Henrique Cardoso nas urnas, né? Eles acharam que iam derrubar Dilma e iam tomar o governo, né? E
perderam para o Bolsonaro, que liquidou a direita tradicional em 2018. O Bolsonaro e os bolsonaristas, né? Nos governos estaduais, no Congresso, né? A centro-esquerda saiu muito melhor do que o PT, principalmente, muito melhor do que a direita tradicional, né? Os candidatos a presidente, Meirelles, Álvaro Dias e Alckmin, sobretudo, desapareceram, né? Então, a direita tradicional brasileira lembra muito a UDN, que é excelentes quadros, porém sem votos, né? Ô, Paulo, queria... Você Nem, quer completar ainda? sem ideias. Sem ideias. Sem ideias. Eu acho que a centro-esquerda, por todos os seus defeitos, que são muitos, tem mais riqueza programática e prática do que os governos, do que as forças da direita tradicional. O Bolsonaro nem se fala, né? Isso aí é destruição, né? Destruição pura e simples. Agora, eu acho que a esquerda acho que o setor democrático, eu não consigo nem mais separar tão claramente assim, esquerda, centro-esquerda, direita. Os setores que prezam a democracia precisam atrair para o debate, atrair realmente, seduzir, né? O Pércio Arida veio, agora vamos trazer mais pessoas para poder instaurar um debate público de qualidade, de nível no país, mesmo que seja, tem algumas assimetrias, mas precisa acontecer. Por exemplo, você tem toda a razão, por exemplo, o André Lara Rezende, que, aliás, é meu primo, é um sujeito tucano, com ideias bem arejadas, que ele tem até aperfeiçoado, e ele é um sujeito que seria ótimo trazer para um debate, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que ele esteja aberto a isso, entende? E outros, eu não sei, o Armínio, por que não? Armínio, claro. Armínio, não quero ser irônico, mas descobriu o pólvora aí, que é a distribuição de renda importantíssima, então vamos conversar, né? Agora é a hora de conversar. Perfeito, Paulo. Olha, a gente está aprontando aqui ao vivo com vocês. Isso vai dar pano para manga, hein, Paulo? Vamos conversar sim. Olha só, deixa eu ler aqui o bate-papo, está passando muito rápido o tempo. Hoje, João César Pereira dizendo: é importante debater com a centro-direita. Precisamos mostrar que debater civilizadamente é normal e melhora a nossa compreensão da realidade. Acho que a gente está passando por um momento de abstinência do debate. É uma coisa infernal, quer dizer, as pessoas têm falta ar, você fica falta respirador até para o debate público. Aqui, Luiz Siqueira está dizendo: Lula hoje foi entrevistado por uma rádio popular aqui do Rio, a Rádio Tupi. Beleza, Rômulo Thompson, é que o golpe segue, Conde, direita indo para cima da extrema, escanteando a esquerda. Um resumo. Agora, as pessoas esquecem também que o PT, para dizer o maior partido de esquerda brasileiro, que tem esse histórico recente de ter participado, ter sido, digamos, ou ganhado ou ficado em segundo lugar em todas as eleições pós-redemocratização do país, quer dizer, é uma potência capilarizada. Se tem algumas questões no mundo digital, isso pode ser corrigido com alguma enfim, com uma ação intensa aqui. Agora, Paulo, eu queria que você falasse do seu artigo, em linhas gerais, porque eu acho que você coloca ali questões, são amplas, muitas questões técnicas, mas basicamente que sem se endividar não vai dar para sair o mundo todo, né, desse estado pós-pandêmico, né? Já tentando pensar no futuro mais próximo. Explica um pouquinho para a gente quais são os pontos principais da sua abordagem ali nesse debate com os economistas. Olha, você tem, por vários motivos, você tem que promover um impulso fiscal antirrecessivo. Isso fala não só do Brasil, mas do mundo, das economias em geral, né? Esse impulso fiscal, o que é? São despesas para combater a pandemia, são despesas para atender as emergências das famílias, dos indivíduos, das empresas que estão sem liquidez, sem dinheiro, né? A paralisação da economia. E você tem o papel estabilizador da política fiscal, né? Sim, você pode cobrir parte desses gastos públicos adicionais, você poderia cobrir com expansão monetária, como nós estávamos dizendo antes. Mas não será suficiente. Não será possível, infelizmente, financiar um impulso fiscal do tamanho requerido só com emissão de passivo monetário.
de dinheiro que não rende juros. O que é a moeda? A moeda é um passivo do Estado que não rende, que não carrega juros. Se você pudesse cobrir tudo com emissão monetária, seria uma beleza, mas não. O grosso do impulso fiscal terá como contrapartida algum aumento de imposto, seria possível, especialmente se fosse sobre os mais ricos, mas o grosso vai ser aumento de gasto coberto por dívida pública. Até porque, Gustavo, a preferência pela liquidez, que é comum em épocas de crise, é atendida, toma forma de uma demanda não só de moeda propriamente dita, mas de títulos públicos líquidos de curto prazo, que são a forma mais importante até de manter caixa. Tá? Então, se você levar isso em conta, você terminará no pós-pandemia, que eu espero que seja também o pós-Bolsonaro, nós teremos uma dívida pública muito maior do que a dívida que nós temos hoje. Vamos dizer, olha, ninguém sabe ao certo, mas nós começamos a crise com uma dívida bruta do governo geral, do governo como um todo, incluindo estados, municípios e empresas públicas, de 75% do PIB. Não me surpreenderia se nós saíssemos da crise com algo em torno de 90% ou quase isso, 90%. Por quê? Porque a dívida pública vai crescer para cobrir o grosso do impulso fiscal requerido, primeiro, e segundo, o PIB vai cair. Então, a relação dívida-PIB cresce por essas duas razões. As forças que atuam no sentido contrário não são fortes o suficientes. Eu me refiro principalmente à emissão de base monetária e à queda da taxa de juros, que alivia o ônus da dívida pública, o custo da dívida pública. Essas duas forças ajudam, são importantes, mas não são suficientes, porque nós estamos precisando de um aumento de gasto público que é gigantesco, entende? Então, nós precisamos de uma atuação coordenada da Fazenda, do Ministério da Economia, do Banco Central, dos bancos públicos federais. Por quê? Porque os bancos privados vão correr para baixo da cama e não vão sair de lá até o fim da crise. Vão ficar quietinhos lá. Não será daquele mato, não vai sair coelho mesmo. Ou seja, não se pode contar com os bancos privados para espontaneamente oferecer crédito. Eles vão ao contrário. Vão parar de emprestar e vão tentar receber tudo que puderem e sentar em cima de liquidez. É o comportamento procíclico, que nós chamamos os economistas, que os bancos privados têm na crise. Por isso, Conde, é tão importante ter importantes bancos públicos na economia. Tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, são instrumentos valiosos e essa equipe do Bolsonaro não teve tempo de destruí-los. Paulo, você já pensou se eles tivessem tido tempo de destruir esses bancos numa situação como essa agora? É. Seria bem difícil, né? Bem difícil, porque só os bancos... se o Mandetta pudesse ter destruído o SUS antes de... Mas veja o seguinte, é claro que os bancos públicos, se você não tiver uma orientação do governo firme, clara, eles vão se comportar de maneira parecida com os bancos privados. Vão se comportar como empresas salvando deles. Era o que está acontecendo com o BNDES. Então, você precisa, não basta ter bancos públicos, tem que ter uma orientação do ministro da Economia, do presidente da República, que direcionem os bancos públicos para fazer esse movimento. Paulo, resumindo, quer dizer, se não tiver a política, não tem economia. Isso é uma coisa que o Lula vem dizendo também, quer dizer, sem políticas não acontece. Simplesmente a economia deslancha, né? Uma coisa impressionante. Tecnicamente, isso deveria ser enunciado também, talvez até contemplado. Sempre eu sou demodê, né? Então eu prefiro o nome antigo da nossa disciplina. Não é economics, não é economia, é economia política, political economy. Porque eu gosto muito de citar uma frase do Celso Furtado, que é semelhante a essa do Lula, vista pelo ângulo do economista, né? Mesma coisa que o Lula disse. O Celso Furtado costumava dizer que nunca havia sido apresentado um problema econômico que não fosse, ao mesmo tempo, um problema político, né? Então, é inescapável você fazer uma... Quando você fala em política econômica, você tem que falar em economia política, né? Óbvio. Paulo Nogueira Batista Júnior, querido, estamos aqui no último bloco. Deixa eu só ler mais um pouquinho dos nossos internautas aqui. Lenísia Teixeira, economista, só trabalha... Conde, só uma coisa. Oi.
Eu gostei muito de um comentário de um dos internautas, eu não consegui pegar o nome dele, que resumiu numa frase a situação atual. A direita tradicional está atacando a extrema-direita, mas escanteando a esquerda. Esse é um excelente resumo do que está acontecendo. Eu vou ver se eu localizo aqui o nome do nosso internauta, né? Só terminando de ler o comentário da Lenise, economista só trabalha para manter a burguesia no poder. Não, mas não é tão bem assim, porque nós estamos diante de um economista aqui que trabalha para outras coisas também. Valéria Torres, já pensou com onde uma tela do Zoom reunindo 6 economistas de diferentes vertentes e pensamentos e com 2 mediadores que entendam um pouco de economia? Já pensou na CIF, a Tuxo, Nocaute? Claro, a gente tem de promover esse debate. Deixa eu voltar mais um pouquinho, ver se eu localizo aqui. Conde, vou dizer novamente, peço para o Paulo terminar falando do Celso Furtado. Qual a influência na formação dele? Isso aí vai dar pano para manga. Eu peço para o Paulo citar o Celso Furtado, mas a gente já está no finalzinho do programa. Quem sabe a gente faz um dia um programa só para falar do Celso Furtado, né, Paulo? Valéria Torres dizendo aqui, grande Paulo Nogueira, pena que os economistas de direita, em grande medida, são covardes e não aceitam um bom debate, um bom combate. Na verdade, penso que são ocos de projetos e estratégias. Tinha aqui uma mensagem muito carinhosa com o Paulo Nogueira Batista. Você estava fora nesse momento que eu li a mensagem. Vou ver se eu acho aqui de novo, porque vale a pena. Deixa eu só ver aqui. Conde, sou fã de Celso Furtado. Queria saber algo sobre Celso na formação do Paulo. Fernando Matheus da Silva. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Acho que eu não vou. Aqui, achei. Nina Contesini está dizendo o seguinte, Paulo. Eu gostaria de saber do Paulo sobre a situação atual da Fundação Getúlio Vargas. E diz para ele que ele continua gato. Aí tá dito aqui, viu, Paulo Nogueira? Paulo Nogueira é muito elegante, né? Paulo Nogueira, o texto dele e os comentários, quer dizer, sempre um gentleman. Paulo, tenta contemplar esses comentários aqui, mas eu queria, já que a gente falou da política, resvalar também na questão da demissão do Sérgio Moro. Num dado momento, a gente pensa que o Bolsonaro vai ter pela primeira vez um adversário à altura, né, tão baixo quanto ele, que é o Sérgio Moro, e, de repente, o Sérgio Moro também, a gente percebe que ele é muito pequeno. O Bolsonaro ele tem um poder de pautar a imprensa, já trouxe o problema da Polícia Federal, do STF, e a gente já não está nem falando mais do Sérgio Moro. Queria que você comentasse essa crise política última aí, e mais as considerações que você queira fazer, meu querido amigo Paulo Nogueira Batista. Olha, são muitas questões interessantes. Sobre o Celso Furtado, ele realmente foi um dos elementos, uma das figuras muito importantes na minha formação como economista político, né? Eu estudei muito a obra dele e cheguei a conhecê-lo pessoalmente, sabe? Eu me lembro que quando eu era bem garoto, assim, tinha uns 30 anos, mais ou menos, ou um pouco menos até, eu estive com ele na casa do meu pai, no Rio, já num almoço pequeno, e eu perguntei muito a ele como era ser Paulo na origem e tal, empolgado de estar falando com ele, e disse a ele, Celso, sabe que professor, né, para nós o contraste entre a sua época e a nossa, a sua geração e a nossa, é uma coisa lamentável para nós, né? Eu estava naquela época de 1980, por aí, ele disse assim, nem todo mundo pode participar de um renascimento, uma renascença, falou com um ligeiro ar de superioridade. Mas ele era uma grande figura. Depois, quando eu estava no governo, ele era ministro da Cultura, eu estava com o Funaro, eu volta e meia ia lá visitá-lo, sabe? No Ministério da Cultura, ouvia os conselhos dele, nós estávamos preparando a moratória, proposta que ele advogava há muito tempo, né? Então, o Celso Furtado é grande figura. E eu quero te dizer, não podemos voltar a isso num programa futuro. Foi aprovada uma proposta minha num programa de cátedras temporárias da Federal do Rio de Janeiro. Uma cátedra por um ano, que se a pandemia permitir, eu vou começar em junho, julho, no Rio de Janeiro, vou ficar indo e vindo, né? E a minha cátedra, eu escolhi como nome para a minha Cátedra Celso Furtado, para discutir a macroeconomia do desenvolvimento brasileiro de um ângulo programático. Então, a fonte de inspiração vai ser o Celso, e que é uma figura realmente extraordinária para todos nós, né? Agora, o que mais tinha aí? Tinha uma moça que levantou uma questão sobre a Getúlio Vargas, né? Sobre as fundações do Getúlio Vargas, exatamente. A Getúlio Vargas, você tem que distinguir a Getúlio Vargas do Rio e da de São Paulo,
né? Eu estava na do Rio, inicialmente, depois me transferi para de São Paulo. Agora, depois que eu fui para os Estados Unidos, eu nunca mais voltei. Eu estou licenciado sem vencimentos e não voltei ainda por estar em Florianópolis, que é difícil dar aula em São Paulo. E como eu vou fazer essa cátedra temporária na Federal do Rio de Janeiro, eu só volto a lecionar em São Paulo depois, se me aceitarem de volta, né? Eu não tenho muita notícia do que está acontecendo. Eu sei que a escola Getúlio Vargas de São Paulo, que era um pouco mais eclética, ficou mais conservadora ao longo Talvez dos a anos. nossa internauta até pergunte em função, porque a Fundação Getúlio Vargas, tanto a de São Paulo quanto a do Rio, sempre promoveu debates públicos, né? Várias correntes, né? Ainda que tenha aí as suas predileções, talvez seja isso, né? Mas não tem se destacado no passado recente por promover debates reais, sabe? É a bolha deles, né? Uhum. A bolha deles a Getúlio Vargas está inserida nessa bolha, mesmo sendo eu um professor. Mas isso mais recente, né, Paulo? Não é mais recente isso? Olha, eu estou aqui há 2 anos e pouco. Eu recebi poucos convites da Getúlio Vargas para debate, tanto da do Rio como da minha de São Paulo. O único convite que eu recebi foi por uma homenagem ao Bresser Pereira. Eu fui, falei sobre o Bresser, e os alunos me chamaram para falar sobre carreira de economista, de administrador público. Mas não é que a Fundação Getúlio Vargas tenha se destacado muito, viu? No passado recente, pelo menos. E Moro, para terminar, o Marreco de Maringá. O Marreco de Maringá, ele tem uma tarefa, né? Ele vai ter que responder, apresentar as provas pelas denúncias graves que fez, né? Está lançada a investigação. Nós sabemos que o Marreco não é muito bom na colheita de provas. Que maldade! Esse é o Paulo Nogueira. Ele consegue apresentar provas agora, porque ele tem tido dificuldades em outras ocasiões, notadamente no caso Lula, né? Então vai ter um embate aí. A questão do Moro, viu, é que ele saiu já se colocando como possível candidato à presidência em 22, né? Estou à disposição do país. Vá de reto. Volto a dizer, né? Eu vejo o Moro como ele é um sujeito medíocre, e eu vejo o Moro como um instrumento do poder americano. E, evidentemente, de certos setores da elite brasileira, né? O fato de ele ter saído representa a perda de um pilar significativo, né, de sustentação do Bolsonaro. O Bolsonaro, como diz o Fernando Henrique, cava a própria fossa, né? Porque atingiu um dos pilares, que era o lavajatismo, aliança com o lavajatismo. Agora ele tem o que ele tem? Ele tem o bolsonarismo, resiliente ainda, as pesquisas tendem a mostrar isso. Tem os militares, inclusive tem a milícia e tem a relação especial com o Trump. Essas outras pernas de sustentação deles estão meio bambas. O Trump visivelmente está se lixando para o lacaio dele em Brasília, né? Está repetidas mostras disso. Os militares devem estar preocupados, né? E o Bolsonaro cometeu um erro talvez fatal para ele. Um erro em 2018, sabe o que é? Qual? A escolha do vice. Ele escolheu um vice que não assusta. Entende? Então, ele escolheu um Temer e não um Zé de Alencar. Isso pode se revelar fatal no frigir dos ovos, sabe? Os militares, se forem pela via constitucional, que é a única que eles podem efetivamente ir, no meu entender, terão o quê? Um general na presidência, né? Prontinho ali para ser. Então, eu vou te dizer que eu não acho que a coisa está liquidada, não, né? De jeito nenhum. Eu até me lembrei de um episódio da Segunda Guerra Mundial, sabe, Conde? Que foi quando os ingleses expulsaram o Rommel, as tropas do Rommel do Egito, retomaram o Egito em 42. Houve uma comemoração que o Churchill considerou exagerada e disse: olha, calma, esse não é o fim, não é nem o começo do fim, talvez seja o fim do começo. Eu acho que nós estamos provavelmente no fim do começo, mas tudo vai depender, claro, da determinação com que os opositores e inimigos do Bolsonaro
atuarão contra ele, né? E tem sinais, né? Você vê, por exemplo, esse rolo com a demissão, com a nomeação do diretor da Polícia Federal, que foi suspensa, né? pelo ministro Supremo. Se eu entendi bem, eu não tive tempo de entrar nisso hoje, mas eu vi a manchete, o Bolsonaro anulou a nomeação. Ele voltou atrás e disse que vai ter paciência para nomear o Ramagem. Agora, o mais curioso é que o diretor tampão da Polícia Federal nesse momento se chama Disney. Disney Rossini. É tão emblemático, né? Tudo que está acontecendo. Realmente, os sinais são sintomáticos todos. Paulo Nogueira Batista, mais uma vez agradeço imensamente sua presença aqui, agradeço ao público que acompanhou o nosso papo. Muita coisa por fazer, acho que estão pegando um ritmo gostoso aqui, o público aumentando, e de repente fazer questões temáticas, quer dizer, um programa sobre o Celso Furtado, um programa, a sugestão que você me deu em off agora há pouco aqui, que a gente pode também realizar. Vamos trabalhar, né, Paulo? Tem que fazer o nosso papel de pelo menos trazer as ideias para a gente poder avançar um pouco nessa terra devastada que se transformou o Brasil. Obrigado, querido. Obrigado a você. Um abraço. Encerrando a transmissão aqui. Valeu. Até a próxima. Valeu.